Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do nosso soberano, nosso Pai, que estás no seu alto trono, nos ajude, nos proteja do mal que a humanidade tem causado a eles mesmos. O pecado do homem tem se multiplicado a cada dia, como diz as Escrituras, como diz os profetas, né? Porque nas Escrituras, na Bíblia, tem muita coisa que não podemos levar em consideração. Para você ter uma noção, até o diabo fala na Bíblia. Então nós não podemos levar tudo ao pé da letra. Ele gosta de levar em consideração os profetas, aqueles que olhavam para o Espírito, assim como nós também olhamos hoje, nós que somos despertos, porque tem muitos ainda que continuam dormindo no sono profundo, no sono da morte, ainda não despertaram para o Espírito, e é preciso nascer novamente da água e do Espírito, assim como diz os profetas. Eu estava aqui assistindo alguns vídeos, né, em relação a mais uma vítima da Covid-19, como ele se intitulava, o irmão Lázaro, né, aqui da Bahia, Salvador. Cara, são muitos comentários, sabe, arrogantes, muitos comentários arrogantes de pessoas que são totalmente alienadas ao sistema, né? As pessoas religiosas, né? Elas se acham que está fora do sistema simplesmente por ser um religioso, mas elas estão totalmente dentro desse contexto. Elas estão totalmente inseridas dentro do sistema. Então elas acham, porque servem ao Senhor, servem a Deus, né? Carregam uma Bíblia debaixo do seu braço, vestem roupas, né, que vai da cabeça aos pés. Então elas se acham que está fora do sistema. Mas o sistema está inserido nelas. Elas fazem parte desse contexto. E se você for olhar para o sistema religioso, é um sistema amarrado, sabe? É uma caixa de fósforo que você não pode passar daqueles limites. É tudo bem amarradinho. E os comentários, né, das pessoas tão, sabe, arrogantes, porque essas pessoas não entendem, não conhecem do Espírito, elas conhecem da carne, porque é o que elas vivem, da carne. E muitos, nesses comentários, eles diziam o seguinte, em relação a um vídeo, né, a uma profecia, se é que podemos chamar isso de profecia, a uma profecia de uma mulher que chegou para o irmão Lázaro e disse o seguinte, que se ele teimasse em continuar na política, que a cova estaria aberta para ele. Mas é bom salientar que essa mesma mulher que profetizou isso para Lázaro, ela conviveu, segundo é o que eu entendi em alguns vídeos assistidos, ela conviveu e também trabalhou com ele em algum momento da política, logo no início da sua caminhada, quando ele estava caminhando, dando os primeiros passos na política. Isso é o que eu entendi. E houve um período em que ela ministrou na vida dele, recebeu uma revelação, segundo ela, e ela foi para um determinado evento para falar isso para ele, só que não conseguiu falar para ele, então depois mandou o recado de alguém
passou o recado para ele. Ele, enfim, ficou sabendo da notícia, da profecia, que se ele continuasse na política, a cova estaria aberta para ele. Enfim, passou-se o tempo. Isso, segundo o que eu entendi, foi em 2018, aproximadamente, pelo que eu entendi. Passou-se o tempo, o irmão Lázaro, continua como vereador, mas ele queria novamente voltar para Brasília, ele queria se candidatar novamente a deputado federal, ou deputado estadual, enfim, deputado. E ela ficou sabendo, a irmã ficou sabendo, que ele, o irmão Lázaro, havia se candidatado novamente para as eleições de 2022, agora. Coincidiu com, não sei se posso usar esse termo, coincidência, né? Mas vamos usar. Coincidiu com a morte do irmão Lázaro agora. Então ela está usando, né, esse relato, né, esse evento como foi um aviso de Deus, assim como ela diz, né? E como os religiosos acreditam. Deus, Jesus, Senhor, Ave Maria, Nossa Senhora, é o sistema religioso, não é? Aqueles que acreditam no cristianismo, acreditam em Ave Maria, Santa Maria, na Mãe de Deus, acreditam, é uma longa história, a história da religião. Enfim, o irmão Lázaro acabou falecendo agora, e ela diz que ele foi a óbito, a sua morte foi devido à sua desobediência. Mas o que essas pessoas não sabem é que quem vive do Espírito conhece do Espírito, né? E quem vive da carne conhece da carne. Quem vive pela carne não aceita a morte de maneira alguma, né? E a morte só quando Deus, o Deus da religião, assim o mandar chamar. E eles acham, se você morrer de um acidente, um afogamento, né, algo desse tipo, ou você estava fazendo alguma desobediência e o diabo, né, te levou, ou então mesmo o próprio Deus te matou, mandou um carro te atropelar, mandou um carro bater de frente com o seu para você morrer num acidente. O Deus da religião, do cristianismo, enfim, toda a religião, mata as pessoas. Ele assassina as pessoas. Essas pessoas que servem a esse Deus, elas vivem pela carne. Elas não conhecem o Espírito. Pois se conhecesse o Espírito, se vivesse do Espírito, elas saberiam. Elas saberiam a respeito disso. Tá? Mas não sabem, não conhecem. Não conhecem o Espírito. Então elas querem ficar aqui o máximo possível e que tenha uma morte tranquila, que fechem os olhos e adormeça. Assim Deus, o Deus da religião, mandou chamar. Se for caso contrário, foi o diabo que levou, ou o próprio Deus que ficou revoltado e mandou pegar de qualquer maneira a pessoa. É revoltante porque essas pessoas não entendem o agir do Espírito, não entendem o ciclo da vida. Essas pessoas não entendem que nós somos frágeis. Nós somos nada.
Esse corpo é apenas um veículo para nos conduzir por essa oportunidade que a nós foi dado. E nós não sabemos até quando esse corpo vai aguentar ou algo imprevisto vai acontecer. É por isso que entra a sabedoria. Você tem que ter sabedoria para cuidar do seu corpo que foi lhe dado, que foi lhe emprestado, foi doado. Este corpo, você tem ele até ele aguentar. Ou por causa da sua própria irresponsabilidade, você não cuidar ou cometer alguma irresponsabilidade e sair fazendo por aí, sabe, travessuras, achando que é o rei, que é um super-homem, que nada vai acontecer com você. Se você desafiar o seu corpo, aí sim a cova está aberta para você. Então esse é o Deus do sistema religioso que mata as pessoas, que assassina as pessoas. Mas eu tenho para dizer para vocês é que o soberano, o nosso Pai, que criou os céus, a terra, a fonte da vida, que nos deu o direito de ser chamado novamente de filho, e que nos deu também o direito de chamá-lo de Pai, esse nosso soberano, ele não assassina ninguém. Ele não mata ninguém. Nós escolhemos isso. Isso é um ciclo. É o ciclo da vida. Isso acontece de forma natural e de forma normal. Vamos pensar antes de agir. E as pessoas falam coisas absurdas. Falam coisas absurdas. Enfim, quem vive do Espírito conhece do Espírito. E quem vive pela carne, vive da carne e vai morrer por a carne. Porque por mais que ela queira se apartar da carne, a carne não vai deixar ela, porque ela não entendeu ainda o Espírito. O que ela precisa é do Espírito. E o que ela precisa fazer para se libertar da carne e alcançar 100% o seu Espírito. Que o nosso Pai Altíssimo nos abençoe, que nos dê sabedoria e inteligência para nos encontrar cada dia mais com o nosso espírito, estar inserido em nosso espírito, para que um dia nós possamos abandonar 100% esta carne e estar 100% em espírito junto com o nosso Pai. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente também, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. E até o próximo vídeo. Fui!